Jesus te abençoe. Boa noite. Esse boa noite não está com alegria, não, gente. Nosso tema é alegria. Boa noite. Agora sim. Boa noite aos amigos que estão nos acompanhando também pela internet. É uma alegria imensa estarmos novamente reunidos em torno do Evangelho, nessa casa de luz e de caridade. Aqui a gente se sente em casa, falamos isso da última vez e é verdade. Estamos aí próximos ao aniversário de 23 anos da casa, no domingo, né? Semana de aniversário da casa, então, uma data especial em comemoração desses 23 anos de trabalho no bem. Nós trazemos o abraço dos companheiros do Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e hoje nós vamos falar sobre o tema Alegria e Ação, lição de número 40 do livro Episódios Diários. Alegria. Alegria é uma emoção, é um estado de alma, um estado de espírito. Nós nos sentimos alegres. Alegria para nós é contentamento, é satisfação, também pode ser a realização de alguma coisa, é um estado de júbilo, de prazer, de entusiasmo. Quando estamos alegres, nos sentimos entusiasmados. E essa alegria, às vezes, ela vem de algo externo. Aconteceu alguma coisa, uma situação que nos deixou alegres. Aí a gente se sente alegre. Mas daqui a pouco a gente já não está alegre mais. Aí acontece uma outra coisa que nos aborrece. Aí nós nos sentimos tristes, angustiados, aflitos, porque ainda não somos capazes de manter o nosso patamar vibratório num estado de alegria constante. Porque para adquirirmos essa virtude, né, da alegria, nós precisamos ter a paz e a consciência, que é o que a gente está buscando ainda conquistar. Por isso a nossa alegria dura pouco, né? E os espíritos nos ensinam que neste mundo que nós estamos, tudo passa. Os momentos tristes passam, mas os momentos alegres também passam, porque é da lei, é necessário que seja assim para o nosso aprendizado. Então, essa alegria que vem do exterior, ela pode se modificar, porque nós vamos alternando o nosso estado entre alegres e tristes, aborrecidos, entusiasmados. Quando nós alcançarmos a alegria íntima, essa que não altera, pode acontecer o que for, que a gente vai permanecer alegre, aí nós já estaremos num outro patamar de evolução e de progresso. Mas não é para a gente se desanimar, é para mostrar para a gente que está no caminho, né? Nós estamos a caminho. Assim, nós vamos ler um trechinho da fala de Joana, que tanto tem a nos enriquecer com seus conhecimentos. A alegria espontânea, que decorre de uma conduta digna, é geradora de saúde e bem-estar. Alegria espontânea, natural, que decorre de uma conduta digna. É impossível nós caminharmos no mal, optarmos por agir no mal e sentirmos alegria verdadeira. O que a pessoa que ainda se compraz no mal, sente é uma falsa sensação de alegria, muitas vezes ligada àquela vitória que ela acha que está tendo quando prejudica alguém, quando se sobrepõe a alguém. Isso tem prazo de validade, né? A conduta no erro é um equívoco. Então, quando nós nos afastamos da lei divina, nós buscamos a nossa infelicidade. Quando nós caminhamos conforme a lei, aí nós buscamos a nossa felicidade. Foi o que Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata das leis morais. Capítulo primeiro da lei divina ou natural. O título é Caracteres da Lei Natural, questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, aqui já está a resposta. Qual é a lei que traz a felicidade para o homem? É a lei divina ou natural. Indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer. Então, a lei divina já nos mostra o que nós devemos fazer. E mais, o que nós devemos deixar de fazer. Então, quando nós buscamos compreender essas leis e segui-las, aplicá-las em nossa vida,
Nós temos ali, olha, o rumo certo a seguir. E Deus nos concedeu a inteligência para que a gente possa discernir o bom do mal, o bem do mal, né? Então, a nossa inteligência, quando nós a desenvolvemos, nos dá a capacidade de compreender, olha, eu não devo fazer isso. Isso não é bom. Ah, mas está todo mundo fazendo. Pois é, mas eu sei que não é bom, então não vou fazer. Ah, isso eu devo fazer, porque é meu dever, porque é meu papel. Eu estou aqui para fazer isso e vou fazer, porque eu sei que é bom. Então, a lei divina, o conhecimento dessa lei e o uso da inteligência de forma adequada nos dá essa capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. Indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer. E só é infeliz quando dela se afasta. Ah, mas eu estou tão infeliz, na minha vida nada dá certo, as pessoas não me compreendem, a minha vida parece que está parada, tudo que eu tento dá errado. É hora de dar uma pausa. Talvez aquilo que eu estou tentando utilizar como justificativa, que alguém me fez alguma coisa, eu estou assim porque eu fui ferida, fui enganada. Sim, aquela atitude de alguém me marcou. Isso acontece com a gente sente, né? O ato de outra pessoa influencia na nossa vida, sim, mas não pode ser para nós uma justificativa para a gente paralisar, porque nós somos dotados de livre-arbítrio, temos o raciocínio, temos o bom senso, temos capacidades e habilidades para modificarmos essas situações. Em O Livro dos Espíritos, ainda, Allan Kardec pergunta se os bons espíritos, que já gozam de uma felicidade que não é como a nossa, né, que oscila, eles têm a felicidade da paz, da consciência e do conhecimento das leis de Deus, quando eles percebem que um ente querido deles que ficou aqui na Terra está sofrendo, se eles também sofrem. Olha que pergunta interessante. Porque a gente fica imaginando assim: meu pai já partiu para o plano espiritual, o pai de muitos de nós, a mãe de muitos de nós, um irmão, um filho, um amigo. Todos nós temos um ente querido, ou vários, né, que já estão na pátria espiritual. Eles, lá onde se encontram, vamos supor que alguns deles já estejam numa condição de equilíbrio mais elevado, né, um pouco mais elevados no seu equilíbrio espiritual. Eles sofrem por nós, porque eles ainda são muito parecidos com a gente. Agora, os espíritos que já alcançaram a categoria de bons espíritos, aqueles que já evoluíram bastante, eles não sofrem quando vem o nosso sofrimento, mesmo nos amando. Por que que eles não sofrem? Porque eles não encaram o sofrimento como a gente encara. Para eles, o sofrimento que a gente passa aqui na Terra são as escadas para a nossa evolução, são as provações e as expiações necessárias para a gente evoluir. Então, eles só ficam tristes quando percebem na gente o desânimo. A resposta é essa. E os bons espíritos que nos amam, que têm um afeto por nós, eles se sentem tristes com o nosso desânimo. Quando a gente se nega a continuar lutando, a continuar procurando aprender, crescer, aí eles ficam tristes. Mas quando eles nos veem nos esforçando para passar pelas dificuldades, eles se alegram, né? Eles ficam felizes por ver o nosso esforço, a nossa persistência em lutar por colocar em prática as leis de Deus. É a questão de ponto de vista, né? O que para a gente é um sofrimento, para eles é o degrau para o nosso crescimento. Eles já passaram por esses degraus. Então, Joana nos diz: o homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. Quem de nós passa por esse mundo sem dificuldades? Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas para que a gente não se desesperasse, não deixasse que o nosso coração se turbasse por essas dificuldades, porque ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. O que que significa isso, né? Enfrentar os desafios sabendo que eles têm uma razão de ser, que Deus é justo, então a causa das nossas aflições é justa também, e passar com resignação, com coragem, sem nunca desistir. Assim a gente vence o mundo, a gente vence as coisas materiais. Apesar de que, muitas vezes, a gente, em vez de procurar compreender o tamanho do sofrimento
enfrentar um a um, a gente acaba por aumentar, a gente se atormenta, e nesse tormento, a gente acaba se perturbando. Mas por quê? Porque a gente se perde no mundo material, a gente esquece da nossa origem. Joana está chamando a nossa atenção. O tema é alegria e ação. Alegria, que faz parte do nosso ser, nós podemos realizar tudo na nossa vida com alegria íntima, mas a ação, agir, se movimentar, nós estamos nesse mundo em movimento, a gente não está parado. Então, se a gente deixar, se a gente se paralisar e deixar as coisas do mundo dominarem a nossa vida, aí sim a gente se perde. É dar o devido valor a cada coisa, né? A cada situação, a cada desafio que nos é apresentado. Assim, as situações difíceis, nós podemos encará-las com responsabilidade daquilo que eu posso fazer e fazer somente a parte que me cabe. Porque temos também a tendência de querer dar conta de tudo, e nós não vamos dar conta de tudo na nossa vida. Nós não temos como dar conta de tudo, né, meus amigos que estão aí de casa também acompanhando? Nós temos um objetivo com a nossa reencarnação. E o objetivo da nossa reencarnação é o nosso aprimoramento moral. Nós estamos aqui para passar o tempo que Deus reservou para nós, para que a gente possa aprender com todas as experiências, com todas as pessoas que estão no nosso convívio. Cada uma delas tem algo a nos ensinar. E quando nós retornarmos para a pátria espiritual, a ideia é sairmos daqui, ou seja, voltarmos para lá um pouquinho melhores que quando chegamos. Um passinho a mais na nossa evolução. Tornando as dificuldades, se a gente enxergar essa dificuldade de um ponto de vista elevado, é como o homem que sobe no alto de um morro ou no alto de um prédio. Nós estamos num prédio aqui, né? Esse GF fica num prédio. Está no terceiro andar, mas vamos supor que a gente estivesse lá no último. Quando a gente olha para as coisas lá na rua, elas estão menores. O tamanho delas é menor. Quando eu estou lá na calçada, o tamanho das coisas é maior, porque o meu ponto de vista é aquele. Quando a gente muda o ponto de vista, também muda o tamanho das coisas, e o problema é assim também. É interessante a gente sempre procurar ter uma visão de fora. Quando a gente está dentro de um problema, tentar se afastar um pouquinho e olhar como se não fosse com a gente. Quando é um amigo que busca o nosso conselho, nosso aconselhamento, não é assim que a gente faz? Não somos nós que estamos vivendo aquela situação, mas nós vamos ouvir o que o amigo tem a dizer. Isso se faz no atendimento fraterno da Casa Espírita, atendimento pelo diálogo, uma conversa com o nosso amigo, a gente ouve. A gente não está ali para julgar, a gente não está ali para dar a solução para ele, a gente não está ali para doutriná-lo, a gente está ali para escutá-lo, com atenção. Ouve, vamos ouvir o que a pessoa está dizendo. Depois que ela falar, ela também está se ouvindo, porque ela está falando, ela está se escutando. Isso facilita ela a conseguir elaborar o que ela está sentindo. Porque muitas vezes a gente sente, mas não consegue expressar aquilo que está sentindo. O problema, ele parece maior do que é, porque a gente se sente assim, bloqueado. Então a gente enxerga aquilo e já parece que é enorme, que eu não vou conseguir resolver. Mas quando a gente coloca nessas dificuldades cor e beleza, Joana é muito sábia, né? Ou seja, nada mais é do que uma oportunidade. No mundo das empresas, de administração de empresas, por exemplo, na faculdade, eles ensinam que não existe problema, existe oportunidade. Tudo que acontece vai mostrar para a gente um caminho. Então, se eu transformo a minha dificuldade, colocando cor e beleza nela, eu enxergo com outros olhos e é mais fácil para superar. Aí, em vez de tristeza, angústia que paralisam, aflição que paralisam, eu vou sentir, primeiro, serenidade. A gente precisa se asserenar, não é assim em tudo? Primeiro, a gente tem que dar uma serenada. É isso que a gente faz na casa espírita. Se a gente chegasse na casa espírita para realizar a nossa tarefa, seja ela qual for, mesmo a tarefa importantíssima de ouvir, como vocês estão fazendo hoje, se a gente chegar atribulado, agitado, do dia a dia que nós tivemos, e não tivermos um tempinho para sentar, respirar, ouvir uma leitura, ouvir uma prece, as coisas não seriam absorvidas.
os ensinamentos, as falas, nós não conseguiríamos assimilar nada, porque eu estou com foco da minha atenção no problema que eu deixei, na situação que eu não sei como é que eu vou fazer para resolver amanhã. A gente sempre antecipa as coisas, né? Somos tão ansiosos ainda. Então, na realização de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, é preciso primeiro a gente olhar para ele e analisar do que se trata. O que é que eu posso fazer? A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida. É o que a gente precisa ter. Gente, a vida o que é, diga lá, meu irmão, né? A gente lembra do poeta Gonzaguinha, porque de forma tão linda, tão mesmo simples, ele elabora para a gente o que é a vida. E a gente precisa ouvir a resposta das crianças, né? A vida é bonita, então a vida ela é linda. Se a gente enxerga essa vida de modo positivo, que maravilha, porque a gente não vai enxergar em nenhum momento, mesmo nos mais difíceis, como se a gente não conseguisse viver. A gente vai enxergar, ó o que que Deus permitiu que acontecesse. Se Ele permitiu, porque Ele sabe que eu dou conta. Talvez não sozinha, nunca sozinha, né? A gente nunca dá conta sozinho. Nós temos um amparo de quem está ao nosso redor, às vezes alguém que a gente nunca nem esperava, aquela ajuda de onde vem e ela vem. E também da espiritualidade, que nunca nos deixa, nunca nos desampara. E ele então vai dizendo para a gente, Allan Kardec não, Joana de Ângeles, junto com o Divaldo, vão dizendo para a gente, a alegria resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. A vida ela é rica de tesouros. Quem enxerga tudo do lado negativo não vê beleza em nada, não vê alegria em nada. E são as pessoas que não fazem nada. Esse fazer nada, né? Do ponto de vista do seu crescimento espiritual, do seu crescimento moral. É a pessoa apática, a pessoa sem estímulo, sem objetivo, sem sentido de viver, porque ela não vê graça, não vê alegria. A vida para ela é um fardo. Aí quando você pergunta, ei, fulano, tudo bem? Tudo bem? Só se for para você, né? Bom dia? Bom dia por quê? Então, assim, não enxerga as belezas da vida, não enxerga a alegria de estar vivo. E quando a gente vê pelo ponto de vista positivo, tudo é motivo para agradecer. Tudo. Na Seito-Noye, que é uma doutrina oriental, né? Eles agradecem cada detalhe. E eles manifestam isso por palavras. Porque, como estávamos dizendo, quando a gente fala, quando a gente ouve a própria voz, aquilo que a gente está falando reflete em nós, fala, e transforma-se numa energia positiva. Então, se eu agradeço por tudo, não preciso sair falando muitas vezes, que nem vou ter ambiente para isso, mas mentalmente. Estou lá dentro do ônibus, vai demorar um tempo. Vou agradecendo. Dei uma topada, bati o pé. Em vez de xingar, um palavrão, agradece, obrigada, Senhor. Eu tenho um pé, né? Lembrei de Chico Xavier. Eu tenho um pé para calçar o sapato, né? Então, assim, a gente agradecer pelo que tem. São tantos os motivos, aquilo que a gente sabe e aquilo que acontece com a gente, que a gente nem fica sabendo. Por exemplo, para nós chegarmos aqui hoje, para estarmos aqui aceitando esse convite de Jesus para nos reunirmos em nome dele, em torno dele hoje. Será que por inúmeras vezes a gente não recebeu uma proteção dos nossos mentores espirituais, da espiritualidade benfeitora, para conseguirmos chegar aqui em segurança e a gente nem percebeu? Com certeza. E assim é todos os dias. Todos os dias a providência divina nos ampara. E a gente nem percebe. A gente só percebe quando é uma coisa assim, no trânsito, ou a gente ia cair, não caiu, aí a gente observa. Mas nos mínimos detalhes a gente não sabe o que poderia ter acontecido e não aconteceu de ruim para a gente, né? De ruim naquele momento, do nosso ponto de vista. E Joana continua dizendo para a gente: viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Um hino. O que é um hino, né, gente? Quando a gente pensa num hino, é uma música, é um louvor, são palavras de forma poética que vão levar uma mensagem. Quando a gente canta um hino, quando a gente canta uma música edificante,
A gente está movimentando essas energias do bem. A nossa vida deve ser isso. Uma bela canção de louvor ao Criador. Mas como, Carol? Você que não sabe o tanto de coisa difícil que eu enfrento, está falando isso num panorama de facilidades. Não, nós sabemos que a vida não é feita de facilidades. Então, Allan Kardec, ele pergunta em O Livro dos Espíritos, na parte quarta, das Esperanças e Consolações, capítulo 1º, das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Pode, gente. E a resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós não temos condições de gozar de completa felicidade. A gente nem sabe o que é isso. A gente não sabe nem o que é felicidade. E a gente já quer sentir toda a felicidade, né? Nós estamos caminhando. Um dia nós alcançaremos a felicidade. Um dia nós alcançaremos a perfeição, o máximo que a gente puder. Mas podemos ser felizes no caminho. A felicidade está no caminho, né? Em cada passo desse caminho a gente pode encontrar a felicidade. Aqui na vida física, nós passamos por provas e por expiações. Dele, porém, do homem, depende a suavização de seus males. Ah, depende de mim, depende de cada um suavizar os nossos males. Porque senão cria-se na nossa mente uma visão de que a gente está aqui para sofrer. O espírita tem que tomar cuidado com isso também. Se interpretar mal, né, o espiritismo, dá uma ideia de que o espiritismo incentiva o sofrimento. A espírita gosta de sofrer, olha lá, como eles falam da dor, que a dor é boa, né? A dor é coisa boa, o sofrimento é bom. O que é isso? Que absurdo. É porque precisa primeiro a gente entender do que está se falando. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre o saber sofrer, o mal e o remédio, né? Então, a gente está nesse mundo e enfrenta males, sim, porque existem as vicissitudes, os altos e baixos da vida, que é aí que se dão as expiações e as provações, e existe um mal que é maior do que esse. Esse a gente carrega com a gente, né? É o mal que existe em nós, o orgulho, o egoísmo. Esses que a gente precisa combater. Suavizar os males da vida parte de nós, do autoconhecimento, da gente entender, olha, isso aqui eu preciso melhorar porque não está me fazendo bem. Eu não posso mais continuar caminhando assim. Então, estou trabalhando pouco a pouco, né, gente? Não tem transformação mágica, não, é aos poucos. E aí, depende também do homem o ser tão feliz quanto possível na Terra. Não depende do meu casamento, não depende da minha profissão, não depende dos bens que meus pais me dão, não depende de tudo que seja material, depende da minha vontade. O ser tão feliz quanto possível, né, na Terra. Então, é possível ser feliz. Basta querer e agir. Alegria e ação. Porque o querer sem o agir não dá resultado. Muitos de nós queremos muitas coisas, mas o que nós estamos fazendo para realizar? Quais passos nós estamos dando? Quando uma empresa é imaginada por alguém, eu quero montar uma empresa. Essa pessoa vai precisar elaborar um planejamento estratégico, colocar no papel tudo que envolve a construção daquela empresa, para que ela então seja realizada. No nosso progresso espiritual é assim também. Nós estamos fazendo os passos da nossa programação reencarnatória. E a programação reencarnatória é um item desse planejamento estratégico da nossa evolução. Nós programamos, certamente, estamos aqui hoje porque tivemos condições de participar da programação reencarnatória, né? De colaborar, de opinar, de tomar resoluções, aí está nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio, ele consiste nisso. Nós temos direito de escolha.
A gente escolhe o que é melhor para nós, enquanto espírito, no plano espiritual, a gente não escolhe por opção, o que que eu quero, não. É o que eu tenho consciência que eu preciso passar, vivenciar na minha reencarnação, estar por vir, para que eu possa resolver os problemas do passado, pelo menos uma parte deles, né? Tomar novas decisões, fazer novas sementeiras, semear sementes melhores. Com quem que eu vou estar nessa reencarnação? Com aqueles que aceitarem estar comigo. Nem sempre há nem sempre o convite é aceito. A gente sente que precisa estar com aquela pessoa para se resolver com ela, porque temos questões a ajustar, aprender a perdoar, aprender a conviver, a tolerar, a amar, né? Alguns vão aceitar, fazer parte dessa nova experiência reencarnatória, outros não. E a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, né? Assim como a gente quer que o nosso seja respeitado. Então, Joana continua dizendo para a gente: oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Ela está falando da vida. A vida é isso. Mas como que nós vamos exteriorizar a nossa gratidão na nossa vida? Gratidão a Deus. Podemos pensar que ser grato a Deus é fazer as orações, agradecer a Deus em prece. A prece, ela é valiosíssima. Não há como diminuir o valor da prece, né? A prece é o nosso contato com Deus, é o nosso contato com a espiritualidade benfeitora, é o nosso canal que nos liga a essa imensidão de corações que estão velando por nós, querendo o nosso bem, nos auxiliando. Então, quando fazemos uma prece sincera, essa intenção, ela é captada. Não são as palavras são boas para a gente. Hoje nós estamos falando das palavras desde o começo, né? As palavras são boas para a gente, que a gente está ouvindo. Mas para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga, não necessita palavras. Eles sabem. É o nosso pensamento, é a nossa intenção. Então a prece é excelente. A gente deve buscar viver em estado de prece. Não só naqueles momentos reservados à prece, né? Viver em estado de prece, com a alegria íntima que nós estamos conversando hoje. Aí vem a segunda parte, que Joana colocou assim: alegria e ação. A melhor prece é a ação. Os espíritos dizem, não sei a questão agora, que eu não tinha separado essa questão em Livro dos Espíritos. O que é melhor, né? Alguém que vive em prece, tá sempre só não é diminuindo, tá, gente? Mas ele dedica o seu tempo em orações, tá orando ali constantemente, o tempo dele ele reserva para orar. E o outro para fazer o bem. Então ele está fazendo bem, está ajudando os outros, nem sabe, né? Não é que ele queira demonstrar que está fazendo bem, ele acha natural e faz o bem. Qual desses dois está caminhando melhor? A gente mesmo tem a resposta, né? Então a melhor prece é a ação, é agir no bem. Allan Kardec pergunta, na questão 921 de O Livro dos Espíritos: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Está perto isso acontecer, gente? A humanidade, a humanidade transformada, vai demorar um tempinho ainda, né? Mas enquanto isso não se verifica, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta: poxa, os espíritos pegam pesado, né? Eles começam dizendo assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Muito, tem muito a ver com o que nós lemos anteriormente, né? Então, é a gente que escolhe ser infeliz. Nós podemos ser felizes, sempre. Vai bastar que a gente queira e faça por onde.
Aí Joana de Ângeles, ela continua falando para a gente. Quanto faças, realiza-o com alegria. Hoje, o que que nós fizemos? Vamos pensar, tá? O que que nós fizemos hoje com alegria? Nas ações do nosso dia a dia. Vou mudar a pergunta. As nossas ações de hoje foram feitas com alegria? Desde o acordar até eu chegar aqui, estar aqui, estou vendo uns sorrisos aí já. Então, o nosso sorriso é a manifestação da alegria, geralmente. Muitas pessoas sorriem não só com a boca, elas sorriem com os olhos, sorriem com tudo. E a gente olha para aquela pessoa e aquele sorriso transmite paz, transmite alegria. Ah, mas eu sou séria, eu sou naturalmente séria. Não tem problema. Não é com um sorriso forçado. O sorriso é o sorriso espontâneo. Claro que quando a gente está triste, quando a gente está com um problema muito grande, é difícil sorrir. Mas quando nós estamos em relação com o nosso próximo não tem culpa do nosso problema. E ele sempre merece de nós o melhor. Não é fingir que está feliz. É ter por aquele irmão, seja ele quem for, uma consideração de que ele merece um sorriso nosso, nem que seja um pequeno esboço de um sorriso. Melhor do que uma cara carrancuda, que o mau humor não soluciona problema algum, não é? Emmanuel ou é André Luiz? Fiquei em dúvida agora. O mau humor não soluciona problema algum. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um espírito que traz em Instruções aos Espíritos, em um dos capítulos, o seguinte: que a seriedade do espírito ou do cristão não está na roupa que ele veste e nem nas suas feições. Você não precisa ter uma cara, né, fechada, vestir uma roupa muito composta, aquela coisa formal, para mostrar que você é sério na sua crença, na sua fé. Temos que viver como os homens da nossa época. Temos que ser joviais, alegres, participar dos eventos sociais, estar em contato com os nossos irmãos. Não podemos nos fechar. Quanto mais a gente se isola, mais a gente se afasta da lei de Deus e se afasta da oportunidade de conviver. Como que eu vou ter alegria sozinho? Como que eu vou sentir alegria só para mim? Será que é justo eu querer ser feliz sozinho? Ah, mas as pessoas me irritam. Ah, então eu não entendi o que que é viver, né? Eu não entendi. Ah, e as pessoas só me trazem desgosto. Então eu estou precisando conviver mais com as pessoas para perceber que não é assim. Então a gente precisa estar em contato com o nosso irmão, com o nosso próximo, para que a nossa ação seja revestida dessa alegria e a gente se fortaleça no contato. E aí, Joana de Ângeles, ela fala assim para a gente: põe estrelas de esperança no teu céu de provações e rejubila-te pelo ensejo evolutivo. Estrelas de esperanças no nosso céu de provações. Olha, é muito bonito, né, gente? Céu de provações. Não está falando aqui no martírio, ah, porque vocês têm que passar por esse castigo aí, vocês estão sendo punidos. Não, vamos colocar estrelas no nosso céu de provações. Abre-te a outros corações, é o que a gente está falando agora, que anelam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Conviver. Não somos seres para viver isolados. E aí, esses irmãos, esses corações anelam por amizade. Eles querem muito, anelar é um querer muito grande se chama anelar, né? Então eles querem essa amizade e às vezes a gente não permite, a gente não se abre para o próximo, né? Ah, mas eu já fui enganada tantas vezes, já sofri decepções. Pois é, você nunca vai conseguir superar isso se não continuar convivendo e criando novos laços, novos vínculos com as outras pessoas, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Então, com alegria, com gratidão, em cada momento que a gente estiver com a pessoa, que a gente dê atenção a ela,
Porque tem uma coisinha que eu vou representar com isso aqui, que todo mundo tem, que não é isso, tá? Se chama aparelho celular, que o que a gente vê hoje são as pessoas sentadas lado a lado, elas estão próximas, mas não estão juntas. Elas estão próximas, mas não estão juntas. Cada uma está no mundo. E às vezes, para se comunicar, uma manda mensagem para a outra. Gente, a gente não faz isso, né? É só uma ilustração, tá? Continuando. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e aureola-se da mirífica luz do bem, da maravilhosa luz do bem. Qualquer ação, tudo que a gente faz com alegria se torna mais leve, por mais difícil que seja o trabalho. Isso é no trabalho das profissões, isso é nos deveres do dia a dia, isso é no nosso dever para com Deus, para conosco mesmo, para com o próximo e para com a criação. O que nós fazemos com alegria se torna leve, suave e dá essa sensação, ai, que coisa boa, cumpri o meu dever, né? Sensação de dever cumprido. A sensação, ai, consegui fazer, realizei, não consegui ainda, mas estou um pouquinho de cada vez, eu vou conseguir. A gente não perde a esperança. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Não é o problema. Muitas vezes não é o fato que é impossível, que é difícil. Somos nós, o estado em que nós nos encontramos, certo? Então, quando a gente tiver na nossa vida um momento que a gente esteja vivendo assim, eu preciso tomar uma decisão, porque isso é muito grave, uma coisa grave está acontecendo na minha vida pessoal, profissional, seja em que âmbito for, né? Então, deixa eu pensar. Primeiro a gente para, a gente pensa, igual nós falamos antes, a gente respira, busca se serenar, faz uma prece, a gente pede ajuda a Deus, pede ajuda aos nossos mentores, eles vão ajudar com certeza. E na hora da gente analisar aquela situação, a gente pensar assim, bom, se a gente estiver muito nervoso, não é a hora de tomar decisões. Se a gente estiver com muita raiva, não é hora de tomar decisões nem de agir, porque a ação não vai ser boa, que ela vai vir revestida daquele sentimento. Agora, depois que a gente tomar a água da paciência, tomar não, que não pode tomar, tem que ficar na boca, né? A aguinha da paciência, segura a água o mais tempo que a gente puder, o maior tempo possível, representando esse momento que a gente precisa parar para analisar com calma, né? Não agir por impulso. O primeiro pensamento que a gente tem é sempre nosso. O segundo, ou os próximos, se a gente permitir, serão instruções dos nossos mentores espirituais, daqueles que nos querem bem. Vai caber a nós dar ouvidos ou não. Então, a gente não vai precisar fazer tudo sozinho. A gente só precisa entender que uma coisa de cada vez, né? A gente não consegue solucionar as coisas com a cabeça fervendo e com as nossas emoções conturbadas. Então, às vezes, o fato não é o problema, e sim o nosso estado. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das tarefas. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, sê alegre, demonstrando gratidão a Deus por estares vivendo. Nesse último trechinho do texto de Joana, pela psicografia de Divaldo, a gente gostaria de trazer, deixa eu separar aqui, só um pouquinho. Olha só, gente, que coisa mais linda. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11º, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, item 13. Nós pegamos o terceiro parágrafo da mensagem do Espírito Protetor em Cracóvia, no ano de 1861, para a gente encerrar as nossas reflexões. Tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem.
A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. A gente vai até se emocionando, porque não tem como, né, gente? A gente imagina eles sabendo o que iria acontecer e eles iam entoando esses hinos, esses louvores, né? Porque sabiam o depois, não estavam presos ao que estava acontecendo ali, né? Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister, não se vos faz necessário, nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida. Não é tempo disso mais. A gente não precisa passar por isso. Outros passaram por isso. Nós já pegamos trabalho numa fase muito mais adiantada. Mas a única e exclusiva, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. E que cada ação nossa, cada pensamento, cada sentimento, seja revestido da alegria, da gratidão, e a nossa ação seja a manifestação desse sentimento. Que a caridade nos impulsione, que a fé nos sustente. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Obrigada, Luísio. Obrigada, viu? Obrigado você, Obrigada. Carol. Muito obrigado. Quer tomar sua aguinha, não, para mulher garganta? Obrigada.